Boa noite. A Assembleia de Minas aprova a reforma administrativa de Zema. STF suspende permissão para gestante trabalhar em atividade insalubre. E aqui nos estúdios, os especialistas analisam os impactos de mais de um ano da reforma trabalhista. O Jornal da UFO começa agora. Nesta quarta-feira, 1º de maio, teve gente que aproveitou o feriado praticando corrida. Hoje, o Parque do Sabiá recebeu cerca de 400 participantes durante a Corrida do Trabalhador, um evento promovido pela Futel e que contou com um percurso de 5 quilômetros. A largada aconteceu às 8 horas da manhã e todos os participantes que concluíram a prova receberam medalhas. Foi aprovado na noite de ontem o projeto de reforma administrativa do Estado. A votação aconteceu após o governo assumir compromisso de recompor vagas de ensino em tempo integral. O Estado se comprometeu a recompor até 2020 as vagas cortadas este ano, que chega a 111 mil. A reforma administrativa recebeu mais de 300 emendas, das quais cerca de 50 foram atacadas no relatório. Dentre as emendas rejeitadas está a proposta de manter secretarias de Estado específicas para as áreas de cultura e turismo. As duas pastas foram unidas pela reforma administrativa. E duas emendas que atingem diretamente a equipe do governo foram mantidas no projeto. Uma que proíbe o pagamento de jetons aos secretários estaduais que acumulam a função com cargos em conselhos de estatais, o que muitas vezes triplica o contra-cheque deles. E outra que dá prerrogativa ao governador, ao vice-governador e secretários de Estado de abrir mão do salário, ou mesmo optar por receber um salário mínimo. E um dia antes do Dia do Trabalhador, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu a norma da reforma trabalhista, que permitia o trabalho de grávidas e lactantes em atividade insalubre. Moraes é o relator da STF de uma ação impetrada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Moraes argumentou que o dispositivo fere as normas constitucionais de proteção à maternidade, à gestante, e também à dignidade humana e valores sociais do trabalho. Agora, a decisão da liminar passa para aprovação de ministros e no plenário da Corte. Os ministros podem manter ou derrubar a determinação de Moraes. E pesquisadores do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO divulgaram hoje, no Dia Internacional do Trabalho, uma análise sobre esse mais de um ano e meio de reforma, de quase um ano e meio de reforma. Veja só na reportagem. As mudanças feitas na consolidação das leis trabalhistas, CLT, estão em vigor há quase 1 ano e 6 meses. Mas será que a população está por dentro do que mudou com a reforma trabalhista? Não estou por dentro, não estou sabendo de nada. Para mim foi muito pouco divulgado, porque eu, sinceramente, não tenho conhecimento. Sou funcionária pública, tenho 28 anos. Então eu trabalhei de carteira assinada há 1 ano só, então não entendo nada, só do público mesmo. O pessoal fala que agora pode parcelar as férias, né? Não sei se é 2 ou 3 vezes. Mas para mim ainda não teve nenhuma alteração, porque a minha empresa falou que não vai ter esse tipo de mudança lá. As férias não vão ser parceladas lá, vai continuar igual era. Para contribuir nessa reflexão, uma pesquisa do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômicos Sociais da UFO, o CEPS, publicou uma análise sobre as principais modificações da reforma. O texto foi elaborado pela pesquisadora Alana de Oliveira e pelo professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais, Marcelo Loural. Um dos pontos abordados diz respeito às formas de contrato via terceirização, que agora podem ser feitos para atividades fim, e a contratação por trabalho temporário, em que o prazo de vínculo aumentou para 180 dias. A terceirização é um fenômeno que já acontecia, já era presente, mas para atividades meio. Por exemplo, em uma montadora de automóveis, os serviços de limpeza, alimentação eram contratados na forma de empresas terceirizadas. O que muda?
Agora, a terceirização é irrestrita, pode ser inclusive para atividade fim. O trabalho temporário assim, é algo que a gente sempre se acostumou com o termo dos 3 meses de experiência, né? 90 dias de experiência. Agora, esse prazo é estendido a 180 dias, tá? Então, durante esses 180 dias, se o trabalhador for demitido, ele não tem acesso aos direitos que teria no caso de uma demissão em um contrato por tempo indeterminado. Segundo o professor, outra novidade é a ideia do trabalho intermitente, onde a contratação de prestação de serviços não é contínua. O trabalhador é contratado dessa forma intermitente para, por exemplo, atuar no sábado e domingo, nos horários de maior movimento naquele estabelecimento. Tá? E ele vai receber o correspondente àquelas horas trabalhadas. De acordo com a Alana, a reforma trabalhista também influenciou na atuação dos sindicatos. O que ela propõe é o fim do desconto compulsório dos sindicatos, ou seja, ela acaba dificultando, por esse ponto de vista, o custeio dessa instância representativa, que é o sindicato, sem propor adequadamente uma nova alternativa para esse custeio. A gente sabe que os sindicatos têm diversas fragilidades e, dessa forma, ela acaba negligenciando essas fragilidades, a resolução dessas fragilidades, ao propor, então, o fim do desconto compulsório sem dar uma outra alternativa. Além disso, um ponto interessante da reforma é a possibilidade de representação local, ou seja, você tem uma outra instância de representação do trabalhador dentro das firmas. Isso, ao mesmo tempo que é apontado por alguns especialistas como algo extremamente interessante nesse ambiente de negociação e talvez até mais eficaz para a representação do trabalhador, foi uma medida extremamente restritiva, porque ela ficou limitada às empresas com mais de 200 empregados. Essas empresas no nosso país, elas correspondem a menos de 1% do total de firmas empregadoras do país. Segundo os pesquisadores, ainda é cedo para afirmar quais os impactos reais das mudanças no cenário econômico, ainda que as transformações na relação entre empregador e empregado já tenham sido sentidas. Já até em termos de dados, a gente tem uma escassez grande de dados para dar conta de fazer uma inferência desse cenário com precisão. No entanto, a gente consegue, por exemplo, vislumbrar que a criação de empregos que nós tivemos no ano passado, por exemplo, o saldo de movimentações do CAGED foi positivo para o Brasil no ano de 2018, talvez pode estar relacionado, sim, à reforma trabalhista. Por exemplo, se a gente pensar que os contratos de trabalho intermitente, eles corresponderam a 10% da geração desse saldo. No entanto, mesmo essa incipiente geração de emprego, ela é muito menor do que se vislumbrava, do que se conjecturava na época da proposição da reforma trabalhista. E neste Dia do Trabalhador, vamos tentar entender o que mudou com a reforma trabalhista, a lei número 13.467 de 2017, que foi aprovada no governo Michel Temer. Estamos aqui hoje com o Dr. Rogério Bento Figueiredo, que é advogado. Boa noite. Boa noite. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E também a professora Márcia Leonora, que é da Faculdade de Direito da UFO. Obrigada por estar aqui com a gente também, professora. É um prazer. Como vimos na matéria, já é possível falarmos sobre algum reflexo positivo ou negativo que seja da reforma trabalhista? Tá. A reforma trabalhista, a Lei 3.467 de 2017, ela entrou em vigor em dezembro, no mês de dezembro de 2017, e ela veio basicamente alterando cerca de 100 artigos da CLT. Ouvia-se falar sempre pela população, políticos em geral, que a CLT era uma lei ultrapassada de 1943, adequada a um momento político idealizado por Getúlio Vargas. Porém, dos 900 e poucos artigos da CLT, quase a sua totalidade foi adequada a algum momento. Algum momento histórico, econômico, político ou jurídico. A reforma trabalhista, ela cuidou de 2 pontos básicos. Primeiro, a questão sindical, que a gente vai debater daqui a pouco. Sim. E o segundo ponto foram as súmulas do TST.
as decisões reiteradas dos juízes sobre assuntos que não faziam parte da CLT e de nenhuma norma trabalhista. Uhum. Então, você acha que era necessário ter havido essa reforma trabalhista? É o seguinte, o Brasil tem um sistema de independência dos poderes e a Constituição Federal traz princípios que são maiores que tudo. E alguns pontos da nossa sistemática atual jurídica e econômica fizeram com que os juízes tomassem decisões em nome do Congresso Nacional, que não atuava elaborando legislações. Por exemplo, na reportagem foi mencionado a questão do trabalho terceirizado, que o trabalho terceirizado só era permitido na atividade meio. E não poderia ser feito na atividade fim. Porém, essa determinação é uma determinação do tribunal. É uma determinação que nunca foi fruto ou resultado de alguma legislação. Eram decisões reiteradas que chegaram a uma súmula e essa súmula entendia desta forma. Então, a reforma trabalhista, em torno de 40% de todo o texto dela tratou de afrontar súmulas ou decisões reiteradas que não foram tratadas por lei. E agora, ouvindo o doutor Rogério falar sobre esse assunto, você acha então que a reforma trabalhista era necessária? Então, ela foi aprovada já, vamos completar 1 ano e meio, vamos completar 1 ano e meio no próximo mês dessa reforma trabalhista, mas ela era necessária? Você entende que o Brasil precisava ter feito isso? Sem dúvida. A necessidade, ela não só surge pelo momento político que nós estávamos passando, como também, como a doutora Márcia colocou, professora, houve um momento em que as partes ficava dependente do que estava escrito na CLT, porquanto, desde 1943, como ela bem colocou, já existem algumas normas. A negociação coletiva, por exemplo, ela tem que ser enaltecida, porque a instituição, sindicato, tanto patronal como profissional, ela é necessária. São necessárias. Por essa necessidade, cada um tem que exercer o seu papel de negociar. Se podem negociar, coloca-se na convenção coletiva ou no acordo coletivo o que se decidiu e aquilo transforma a lei entre as partes. Ocorre que a prática é todo distante. Então, o que precisa agora são esses segmentos acordarem, porque agora são necessários o trabalho, a intervenção deles, e não esperar a intervenção do Estado, a intervenção da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é necessária para coibir erros, para coibir violações, não para criar súmulas, para criar lei entre as partes. Então, a doutora Márcia, a professora, bem colocou, e nós temos um grande exemplo. Hoje, por exemplo, você pega quem faz compras por telefone, estão equiparando a jornada como se fosse telefonista. Como? Se o telefone já existe há tantos anos, por que só agora? Então, e não existe uma lei para isso. Não existe uma lei. E como que o senhor analisa o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical? Salutar. Salutar por quê? Porque o sindicato, ao meu ver, nunca foi proibido de exigir numa convenção coletiva, por isso que tem a negociação, exigir numa contribuição, a mesma contribuição, se for necessário, eles vão fazer a assembleia, vão realizar a assembleia, e naquele momento, se fala, vamos cobrar um dia de cada trabalhador, ou meio-dia, ou só 20%, eles vão decidir. Concorda, professora Márcia, com essa visão? É o seguinte, essa contribuição compulsória, ela faz parte da CLT. A Constituição Federal de 88, no artigo 8º, ela trouxe a possibilidade da Assembleia, das categorias, e quando a gente fala sindicato, o sindicato não é só de trabalhadores, é sindicato também do segmento empresarial, eles também tinham a contribuição compulsória. O artigo 8º fala que as assembleias podem aprovar contribuição para custeio do sistema confederativo sem prejuízo de outras previstas em lei, que é exatamente essa que caiu. Era um dia de trabalho por ano. Na negociação da Constituição Federal de 88, e eu
participei ativamente, né, como assessora sindical naquela ocasião, havia um acordo para excluir essa contribuição naquele momento. Os sindicatos conversaram que não estavam preparados para uma sobrevivência sem esse valor compulsório. E isso persistiu por 30 anos. Então, os sindicatos tiveram tempo para se adequar, para procurar novas formas de custeio que não estão impedidas. O que, na verdade, eu acho errado, o erro da reforma trabalhista, foi algo que deveria vir por emenda constitucional, que é acabar com a unicidade sindical. Entende? E este é o grande erro, porque o Brasil não é signatário das convenções da OIT que permitem a liberdade sindical ampla, porque aqui não é possível que um sindicato exista fora da determinação da lei. Perfeito. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o que mudou com a reforma trabalhista. Agora você vai ficar por dentro do tempo em Uberlândia e outras cidades de Minas Gerais nesta quinta-feira. Quem mora em Uberlândia pode preparar o guarda-chuva. A probabilidade de chover nesta quinta-feira é de 80%. As temperaturas variam entre 21 e 27 graus. Em Patos de Minas, o céu fica nublado e tem possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Os termômetros podem marcar temperatura mínima de 16 graus e máxima de 28. Apesar da chuva em Ituiutaba, o dia vai ser quente. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Na cidade de Monte Carmelo, deve chover à tarde e à noite. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima 28. Previsão de chuva com trovoadas em Araguari nesta quinta-feira. A temperatura mínima pode chegar aos 20 graus e a máxima não deve passar de 27. E no próximo bloco voltamos a falar sobre os impactos da reforma trabalhista. Agora vamos para um breve intervalo. Nós voltamos já. Estamos de volta. Depois de sancionada em novembro de 2017, a reforma trabalhista teve uma queda no número de reclamações significativa dos trabalhadores no país. Será que Uberlândia seguiu esses resultados? Confira na reportagem. Há mais de um ano, a reforma trabalhista entrou em vigor no Brasil. No dia 11 de novembro de 2017, a lei foi sancionada no governo Michel Temer. De lá para cá, algumas situações foram expressivas. Este consultor de recursos humanos fala sobre as 4 razões da reforma trabalhista. A primeira delas, a insegurança jurídica. E isso já apresentou melhoras porque nós tivemos uma queda de 36% nas reclamações trabalhistas no país. E as novas reclamações que entraram tiveram um acerto em torno de 90%. Então, isso significa que era preciso realmente se fazer alguma coisa para dar mais segurança jurídica. A segunda grande razão era a solução em relação à produtividade. Então, a possibilidade de se fazer banco de horas com prazo maior, a possibilidade de você poder fazer negociações individuais, né? Inclusive em questão de jornadas, com compensações, essas coisas, tudo isso trouxe um índice de produtividade melhor para as empresas, inclusive com possibilidade das empresas poderem fazer um processo de terceirização mais adequado. A reforma nesse aspecto de fortalecer a terceirização, ela fez com que as empresas se animassem, inclusive, a dar mais postos de trabalho, independentemente de vínculo de emprego ou não. Isso é geração de ocupação, que é extremamente importante. A terceira grande razão foi a questão da geração de empregos. Se nós pegarmos a quantidade de empregos que foi gerada entre 2017 em relação a 2018, nós vamos ver que teve um aumento quase o dobro. E o quarto ponto foi a questão da reorganização do modelo sindical, do sistema sindical, né? Então, acabou com a contribuição sindical. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, os números de reclamações recebidas pelas varas do trabalho no Brasil todo diminuíram desde dezembro de 2017 para cá. De janeiro a setembro de 2017 foram mais de 2 milhões de reclamações trabalhistas. De janeiro a dezembro de 2018, esse número caiu para pouco mais de 1.280.000 reclamações.
Segundo este juiz do trabalho de Uberlândia, a realidade no estado de Minas Gerais e também na cidade é bem parecido com o cenário do país. Uberlândia está dentro de uma média, assim como o estado de Minas Gerais. Aqui, a redução do número de ações chegou aproximadamente na casa de 50%, se comparado com os anos de 2016 e 2017. O juiz ainda explica sobre o que se deve a essa diminuição dentro do período de 1 ano e meio da reforma trabalhista. Primeiro porque entrou uma nova norma em vigor e ela trouxe, digamos assim, maiores responsabilidades para o trabalhador. Porque a partir de agora, ele pode ser obrigado a pagar despesas do processo caso, entrando com a demanda, venha a perdê-la. É evidente que isso acaba trazendo também um maior receio das pessoas em procurar o Poder Judiciário. Então há uma redução em virtude muito mais de um receio das pessoas em procurarem a justiça em virtude desse ônus que podem sofrer. Não há nenhuma vinculação, e é isso que é importante deixar claro, nenhuma vinculação na diminuição de demandas com, por exemplo, o maior cumprimento por parte dos empregadores das obrigações inerentes ao contrato de trabalho. Por fim, o juiz destacou quais são as perspectivas em relação à reforma trabalhista daqui para frente. A minha perspectiva é que o Supremo Tribunal Federal, durante o ano de 2019, venha pacificar essa situação que eu te falei. Que ele diga se essa norma é constitucional ou se ela não é constitucional. Porque apenas após a decisão do Supremo Tribunal Federal é que a gente vai poder ter certeza se o número de ações atual se manterá, se diminuirá ou se aumentará de forma exponencial. Essas variantes dependem exclusivamente da decisão do Supremo Tribunal Federal. Como vimos na reportagem, caiu drasticamente o volume de processos trabalhistas. Então, eu gostaria de saber, doutor Rogério, como que dá para interpretar essa questão da nova CLT? Você acha que dificultou o acesso dos trabalhadores à Justiça do Trabalho? Não, como bem diz o doutor Marco Aurélio, o que houve foi a responsabilização pelo que se estava se escrevendo nas reclamatórias trabalhistas. Tem um exemplo, uma pérola, um empregado entrou contra uma loja de departamento pedindo adicional de insalubridade porque transportava computador com vírus. E olha que ele estava assistido por um profissional do lado. Então, havia um abuso em que, às vezes, também as partes não negociavam e não conversavam. Por exemplo, uma diferença de rescisão de R$300, chegava e pedia 30 mil para ver se levava 5. Agora, as custas dessas causas trabalhistas são arcadas pelo trabalhador, né? Aliás, por ambas as partes, pela parte que perder a ação. E os benefícios da justiça gratuita não são absolutos mais. Então, as despesas do processo, os honorários de sucumbência são pagos em casos de improcedência da ação impetrada, ajuizada pelo empregado. Quem perder a causa, então, tem que arcar, inclusive, com os custos do advogado, sim. De quem estava cometendo o processo. Então, a redução não está relacionada às alterações implementadas pela reforma trabalhista. Na parte processual já tem bastante influência, porque altera essa questão da sucumbência, né? Então ele teria que arcar com essa despesa. É relativo, e eu não concordo assim com o texto integral, né, com tudo que foi falado aqui. Bom, e com relação à afirmação de que a reforma trabalhista pode ter já contribuído nesse primeiro ano com o aumento de postos de trabalho. Você concorda com essa afirmação, doutor Rogério? Em partes. Há um movimento patronal dizendo o seguinte: olha, agora nós temos uma justiça que está trabalhando dentro daquilo que se trata a justiça, não tem abusos. Então, incentivou mais a um cumprimento de normas e até de regularizar algumas situações. Pode ser por esse lado. A questão do posto de trabalho que aumentou foi uma coincidência política, mas
Sem dúvida, isso vai contribuir no momento, porque os empresários não podem mais se arriscar a violar legislações trabalhistas, nem os sindicatos podem arriscarem a patrocinar determinadas greves sem justificativa nenhuma. E sobre a carteira, mais outro tema agora importante, a carteira de trabalho verde e amarela, né? Que foi proposta pelo, então, na época, candidato Jair Bolsonaro, na época de campanha, ele falou muito sobre isso. Seria um retrocesso, uma modernidade? Como que a professora vê essa questão? Vamos lá. Os direitos trabalhistas, eles foram construídos ao longo da história, né? Então, não só a partir de 1943, mas, por exemplo, nós tivemos uma grande greve de 30 dias no Brasil, em 1917, que os comerciários e os industriários pararam de trabalhar por 30 dias. O que eles queriam naquele momento? Jornada de trabalho de 8 horas. Então, a fala dos entrevistados demonstra a fragilidade da posição do trabalhador também. Aumentamos os postos de trabalho porque agora nós podemos terceirizar, e o terceirizado é um empregado precário, ele não tem todos os direitos absolutos daquela categoria, daquele sindicato. Agora nós podemos contratar o trabalhador por contrato intermitente, então assina a carteira e paga-se apenas o dia e as horas trabalhadas pelo trabalhador. E veja bem, naquele valor do dia está incluído férias e 13º salário e fundo de garantia, imaginem. Então, quando ele tira férias, que elas são obrigatórias, ele não tem absolutamente nada para receber. Então, hoje é possível flexibilizar a jornada de trabalho, pode-se aumentar, extrapolar as 8 horas diárias, como eu falei, por banco de horas ou aquela jornada de 12 por 36. Então, depois de tudo isso, depois de tanta luta, depois de tanta proteção, falar que pode vir uma carteira verde e amarela que não inclui a totalidade dos direitos é temerário. Para você, então, seria um retrocesso? É um retrocesso, é absurdo. Bom, e agora vamos conhecer um projeto da Produza, a empresa júnior do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, campus da UFO, em Ituiutaba. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre a Produza, que foi fundada em 2013 com o propósito de levar a vivência empresarial e o conhecimento na prática para os discentes com o apoio dos docentes. Atuamos em 4 frentes da engenharia de produção, que é gestão econômica, gestão da produção, gestão estratégica e gestão da qualidade. O diferencial de fazer parte de uma empresa júnior é ter essa vivência na prática do que o mercado está buscando hoje em dia e ter o contato com clientes da região da onde estamos inseridos. E também ter a vivência empresarial, que é mais internamente da empresa, tendo conhecimento de vários departamentos, diretorias, e isso agrega muito para o conhecimento do aluno futuramente no mercado de trabalho. Falamos hoje sobre a reforma trabalhista. O nosso tempo já chegou ao fim e gostaria muito de agradecer a participação da professora Márcia Leonora. Obrigada por estar aqui conosco, viu? E também do nosso advogado, Dr. Rogério Bento, que também contribuiu bastante para o debate de hoje. Obrigado pela oportunidade. E o Jornal da UFO fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Tenha uma boa noite e até amanhã.